que vocês repetissem comigo uma frase muito importante, tá? Relacionamento é de perto. E essas reuniões, infelizmente, eu amo todo mundo, gente, mas nós não vamos, de verdade, criar essa ideia de não ser presencial. Primeira coisa que vocês têm que aprender: tudo que nos importa custa um preço, absolutamente custa um preço, e nós precisamos aprender isso. Se a sua família importa, então custa um preço. Custa um preço você se arrumar antes, custa um preço você sair da sua casa, custa um preço você pagar um Uber, ou vir a pé, ou vir de bicicleta, ou vir do que for. Mas está aqui dentro para a gente poder trabalhar no nosso lar, trabalhar na nossa família, trabalhar no nosso casamento. Isso é extremamente muito importante, tá? Aos casados, cuidam das coisas do Senhor, de como agradar o seu cônjuge, e aos solteiros, cuidam de como agradar o Senhor. Não é isso que está escrito? Então, enquanto estamos juntos no nosso casamento, de como agradar o nosso cônjuge e de como cuidar das coisas do Senhor. E quando estamos sozinhos, de como agradarmos ao Senhor. Eu queria que vocês repetissem 2 nomes comigo rápido para a gente começar. O primeiro deles, Jesus. O segundo, apóstolo Paulo. Agora eu vou deixar vocês bem pensativos, tá? Assim que você puder, tá, dá um toquinho pra Preta, pede pra ela só segurar os menininhos um pouquinho lá, porque eles estão bem avantajadinhos ali. Hã? Nós vamos abaixar também. Ada, consegue baixar pra nós, por favor, que eu tô meio longe da caixa? Também tá sozinho, será? Já, né? Talvez o fundo sobe sozinho, talvez, né? O próprio fundo talvez tá sem... Enfim. Então o que eu gostaria que vocês lembrassem aqui com todo carinho do mundo? Objeções são problema para revelações, tá? As objeções roubam a palavra de Deus, roubam a verdade de atingir o nosso coração. Todo coração crítico é um coração que não cresce e não se desenvolve. Presta atenção para você entender o que eu quero dizer. Eu estou falando de crítico questionador, eu não estou falando de crítico aquele que descobre. A crítica textual, ela serve para você descobrir a verdade. Entenderam ou não? Isso é o que nós chamamos de crítica construtiva. A crítica destrutiva é aquela que eu faço questionamentos, mas com a ideia de endurecer meu coração. E isso é um problema muito sério. Eu lembro de Deus me ensinando que se o evangelho sai da boca de uma mula, da boca de um bêbado ou de um pecador, o evangelho tem poder por si só para ser evangelho. A palavra tem santidade por si só para ser mencionada por qualquer pessoa, até mesmo pelo Lula, e continuar sendo a palavra de Deus. A palavra não precisa de quem prega para ser palavra. Ela é palavra e ponto final. Esse é um grande problema que acontece dentro das igrejas hoje. Infelizmente, existem pessoas que pregam e não vivem aquilo que pregam. Isso é real, isso é fato, isso é muita verdade. Porém, a palavra tem o poder de ser palavra, independente da boca onde ela é elucidada e anunciada. Vocês não disseram a palavra Paulo e Jesus? Disseram ou não? Será que eles podem falar sobre casamento? Será? Se a regra é tem que ter um casamento para pregar, então nem Paulo nem Jesus teve. E agora, como é que a gente faz? Porque nós perdemos, sabe, Eliabe, o temor da palavra de Deus. Nós perdemos o temor da santidade dessa palavra. Nós perdemos o temor de quem é essa palavra e quem disse ela primeiro. É como se a palavra perdesse a credibilidade na boca das pessoas. A palavra de Deus não perde a credibilidade na boca das pessoas, porque ela vem de Deus e a palavra é o próprio Filho de Deus. Então ela não perde a credibilidade. Jesus continua sendo Jesus o tempo todo. E vocês precisam, sabe, educar o coração de vocês a enxergar isso. Eu nunca mais vou esquecer de um dia, eu estava na minha cidade natal, encontrou um bêbado. Ah, legal, o que está escrito em Ezequiel 37? Eu falei, eu não dei moral muito pro cara. E sem querer eu errei, abri Ezequiel 32. Aí eu comecei a ler Ezequiel 32 para ele. Falei, não, nós lemos agora, não tem problema. Era missionário ainda. Quando eu comecei a ler, eu falei, não, tá escrito isso lá não. Eu falei, lógico que tá, rapaz, tá aqui, ó. O que eu pensei? O cara tá cheio de goró, não sabe nem o que tá escrito. Aí me deu aquela apertadinha no coração, eu fui dar uma lida. Na hora que eu vi, eu tava no capítulo 32, não era o 37. Quando eu comecei a ler inteirinho, parei. Ele falou, maneiro, né, irmão? Ficou zumbizando, saiu embora. Eu
falei, Deus, você está usando um bêbado para conversar comigo. Ele falou, Wagner, minha palavra não é descredibilizada na boca de ninguém. Essa lição ficou guardada no meu coração para sempre. Então guardem isso no coração de vocês, tá? A palavra de Deus, por si só, ela tem essa autoridade para executar aquilo que a gente precisa. Amém ou não amém? Bom, gente, qual é o nosso intuito com esse momento junto que nós estamos aqui? Nós precisamos de famílias fortes. Enquanto nós estamos aqui agora, edificando os nossos lares, as crianças estão aprendendo sobre honra. Os pequenininhos estão aprendendo sobre honra e os maiores estão aprendendo sobre honra. Que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Exatamente. Eu torço a palavra de Deus aqui. É o primeiro mandamento com promessa. Quanto mais eles aprenderem sobre honra, mais tempo eles vão viver na terra. Mais prósperos eles vão ser. E mais saudáveis de saúde eles vão ser. Porque isso é o que acontece quando honramos pai e mãe. Entenderam? Honrar não significa concordar com tudo que eles fazem. Mas honrar significa saber reconhecer quem eles são. E é uma tarefa às vezes muito difícil para quem tem uma história tão dolorida como uns aqui pode ter, como a minha também é. Entendeu? Então é difícil. Eu lembro que a minha mãe era a única pessoa que conseguia me tirar do eixo. A única, cara. Eu poderia até sair aos olhos das pessoas, mas eu sair aos meus próprios olhos, era só com ela. Então honra é uma coisa muito importante. E normalmente a honra tende a chegar aos nossos corações quando a pessoa morre. Quem está comigo? E não deveria ser desse jeito. Repete comigo, Jesus é o primogênito dos mortos. Então eu vou dar o mesmo conselho que eu recebi. Ao invés de você esperar que a pessoa morre para que a honra chegue, morra você primeiro. Que a honra chega para você. Perfeito? Bom, vocês leram os textos que eu pedi para vocês? Aqueles textos são textos áureos, não são todos, tá? Literalmente não são todos. As listas que eu pedi para vocês, queridos, não é para que vocês foquem nos defeitos uns dos outros. Se vocês perceberem no WhatsApp ali, eu vou até ler para vocês aqui, ó, para ficar bem objetivo. No dia 18 eu mandei uma mensagem para vocês dizendo isso daqui, ó. Interpretação é uma coisa crucial, tá? Ó. Bom, preciso que todos vocês me enviem no privado, ou seja, não enviem aqui no grupo, os 10 piores problemas que você tem em seu relacionamento com o seu cônjuge. Eu não pedi o defeito de ninguém. Os 10 piores problemas que você tem em seu relacionamento com o seu cônjuge, ou seja, entre você e seu esposo ou sua esposa. Me envie sem seu cônjuge ver a lista. Sendo assim, o marido envia sem a esposa ver e assim subconsequentemente. Observação: não escondam nada, não tentem demonstrar inverdades ou casamentos perfeitos. Sejam 100% verdadeiros, queremos a realidade. Muitos aqui mandaram o defeito do cônjuge. Não é isso que eu escrevi aqui. Muitos aqui focaram nos defeitos um dos outros. Não é isso que eu pedi para focar. Eu pedi para vocês focarem no problema. Qual é o problema que está acontecendo? Se ele é pautado num defeito, tudo bem, mas o problema pode ser pautado por 1 milhão de coisas. Exatamente. Você já me adiantou 15 minutos aqui de fala. Por quê? Um dos segundos motivos dessa lista não é para fazer você focar em defeitos. Perfeito? Um dos segundos motivos dessa lista não é fazer você focar nos defeitos. Tanto não é para focar nos defeitos que eu nem peço para você olhar para eles. Um dos motivos também dessa lista significa para nós fazermos interligação. É uma coisa que eu prometi para vocês que eu ia ensinar e eu já iniciei. Repete comigo, interligação. Por exemplo, tem cônjuges aqui que tem problema de falar assim, por exemplo, eu quero conversar com a minha esposa ou com o meu marido, mas ele não consegue conversar comigo. Aí o cônjuge fala assim, na parte dele, fala, mas a hora que eu vou conversar com o meu cônjuge, eu quero conversar com o meu cônjuge, mas parece que ele não dá atenção, quer seja mulher ou homem. Aí a outra parte fala, mas o meu cônjuge quer conversar comigo quando eu estou dormindo.
Olha para você ver a situação. Olha que detalhe pequeno, simples, fácil, simples de resolver. Tão simples. Aí o que a gente percebe? Falta um relacionamento transparente. Falta princípios que estão escritos aqui dentro que nós vamos ler. Entendeu? Então, uma coisa crucial, essa lista serve para nós criarmos interligações. Essa lista serve para nós iniciarmos o nosso processo voltado nos principais problemas gerais. Existem vários textos sobre casais aqui. Entenderam? Mas eu percebi que existem aqui, quando nós vamos observando o problema dos casais aqui, que existem problemas que é comum de todos aqui. Então, quais assuntos que você acha que nós vamos começar? Óbvio, gente. Depois nós vamos para a especificidade. Entenderam? É óbvio. É bem aquele moreninho dos Estados Unidos. Entenderam? Isso é muito importante que todos nós entendamos. Mais uma coisa crucial dessas listas que nós fizemos aqui. Mais uma coisa crucial e importantíssima. Ela serve para definitivamente não só nortear o assunto que nós vamos começar a buscar em Deus para esse assunto, mas para que nós saibamos a separar os problemas dos erros. Você precisa aprender a diferença de uma coisa para outra. Repete comigo: todo casamento tem problema. Todo casamento tem acerto. Todo casamento tem erro. Ponto e vírgula. Tem erros que é para o marido. O marido acredita que está acontecendo um erro, mas biblicamente a Bíblia não diz que aquilo é um erro. O que ele vai ter que fazer? Trocar verdades e mudar o conceito. Tem horas que a mulher está acreditando que existe um problema e que o erro está com o marido. No relacionamento você não aponta o erro do seu cônjuge, você olha para o seu. E no texto que eu escrevi aqui está escrito isso. É só perguntar. Às vezes nos falta interpretação de texto. Entenderam? Então às vezes a mulher acredita que o homem está errando, ou o homem acredita que a mulher está errando. E o primeiro ponto crucial no relacionamento: você não deve chegar no relacionamento apontando os erros do cônjuge, tem que olhar para os seus. Entendeu? Você vai conversar com o seu cônjuge para demonstrar os seus erros para ele que você enxerga. E depois você dá a oportunidade para o seu cônjuge para ele destacar erros que você não conseguiu enxergar. Agora, se ele fizer a mesma coisa, o que vocês acham que acontece, gente? Mil maravilha ou não? Isso é princípio de relacionamento. Relacionamento é assim. Todas as experiências que eu tive com Jesus, ele não apontou um defeito meu. Ele só me dava oportunidade. Ele mostrava uma cena, eu olhava para aquilo, o Espírito Santo me convencia do meu erro. Eu falava: viu o que eu fiz de errado? Nem um minuto. Eu não me recordo uma vez de escutar Jesus apontar um defeito meu. Um defeito. Ele criava uma circunstância para me dar a oportunidade de eu enxergar os meus próprios erros. Então eu vou dar um conselho para vocês bem claro. Jesus não vai apontar defeito de vocês. A palavra dele já está ali. E ele disse que ele propriamente, em João capítulo 12, ele não vai julgar ninguém. Mas a palavra que ele disse há de... Então nós deveríamos lavar-nos na palavra continuamente para descobrir os nossos erros. No Espírito Santo. Se você não lê a Bíblia Sagrada para permitir que a palavra lave você, você nunca vai descobrir seus erros, seus falhas. Quem está comigo? Outro motivo dessa reunião é para nós alinharmos o nosso coração com o de Deus. Como, Wagner? Simples. Agindo e reagindo na palavra. Repete comigo: agir e reagir. Você precisa aprender a doutrinar seu coração na palavra de Deus. Existem sim textos específicos que expressam para a gente como que a gente tem que reagir diante de tais circunstâncias. E nós precisamos doutrinar o nosso coração a andar na palavra. Paulo fala isso continuamente em Colossenses capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Sobre nós fazermos da palavra de Deus nosso alicerce. Para a gente vivenciar aquilo continuamente. Por que os casais têm problema hoje? Porque eles não leem, ou não interpretam, ou não entendem a palavra de Deus. Se cumprir do jeito que está ali, não vai dar ruim. Literalmente não vai. Estão comigo ou não? Então, cada um desses detalhes que foram escritos, por mais que eles fugiram da proposta original, eles têm esta proposta e esse motivo. Perfeito ou não? Pega com nós aí Efésios capítulo 5. Vai ser nosso texto base, tá?
Hoje vai ser mais curtinho, porque eu prometi um horário, nós vamos terminar no horário, tá? Nós começamos bem mais tarde. Efésios 5. Antes de nós lermos Efésios 5, nós vamos dissertar um pouquinho aqui sobre problemas e erros, tá? Nesses últimos 3 anos eu tenho aprendido muito sobre isso, e uma das coisas que eu mais tenho aprendido com Deus é sobre isso. Todo mundo já sabe que a raiz da ofensa é a expectativa. Todo mundo está careca de saber disso. Mas hoje eu quero contar novas revelações para vocês. Quem está pronto, diga eu. Eu sei que eu estou bem sério, tá, gente? Que eu estou tentando manter meu coração bem estável para eu não desfocar do que Deus quer nos falar aqui dentro, tá? Então se acostume comigo. Tanto tempo estou convosco, deveriam se acostumar. O que eu queria que vocês entendessem, tá? Que é muito importante. Todo mundo passa por problema. E o problema faz parte de um aperfeiçoamento. Você nunca vai ser desafiado a mudar se você não tiver problemas. Os problemas, eles são importantíssimos para a vida do ser humano. Por quê? Porque eles desafiam o ser humano e demonstram para o próprio ser humano quem eles são. Questões da vida fazem parte de uma vida cristã. Problemas fazem parte para nós crescermos e desenvolvermos. Criar essa vida ilusória de que nós vamos viver numa casinha de sapê, tá? Onde não vai existir nenhum problema, isso é mentira. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse nem um minuto que nós não teríamos tais aflições. Afinal de contas, ele não falou: eu rogo para que o Senhor nos remova do mundo. Ele não fala isso em João 17. Ele fala que para Deus nos santificar, nos proteger e nos guardar dentro do mundo. Ainda nos dá o exemplo que ele venceu estando dentro do mundo. Entenderam? Então a gente não pode fingir que daqui da porta para lá não existam problemas. O problema é que, ao invés de nós invadirmos o mundo e conquistarmos o mundo começou a invadir as casas cristãs. E se você perceber, nós vemos continuamente Paulo discutindo sobre a questão de imoralidade sexual o tempo todo, sobre os princípios mundanos, sobre a natureza da carne. O tempo todo ele fala sobre isso. Por quê? Porque o mundo começou a entrar dentro da igreja. A igreja começou de verdade a se render a esses parâmetros. E isso me deixa extremamente preocupado. E eu tenho percebido no Senhor que ou nós nos posicionamos como família, ou nós deixamos Deus tratar o nosso coração, ou infelizmente nós não vamos chegar onde nós temos que chegar. Fica aqui em Adas, está indo longe, tá? Isso é muito importante. Repete comigo: problemas e erros. Você já aprendeu o que é problema. O que são os erros? Normalmente, na nossa mente, pode perguntar o que você quiser. Problemas é aquilo que é externo, então, são as circunstâncias externas, pode dizer assim. Só deixar ligado. Tá com a luzinha, tá ligado? Problemas, então, pode dizer que são as concupiscências, por exemplo, as coisas que estão no mundo, aquilo que pode me influenciar para o mal. O erro, ele é interno, ele é interior, é meu, pessoal. Quase isso. Vamos lá. Você não tem dinheiro para pagar aluguel, você está com um problema, não tá? Sim. Qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Onde está o erro? Não é isso? A gente não usa essa frase, a gente fala: o que está acontecendo? Que problema que é esse? Na realidade, a gente está tentando descobrir o que deu de errado, o porquê que eu não estou com dinheiro, o que eu fiz de errado. E no final das contas, a gente está procurando onde está o erro. Estão comigo? Sim. Todo ser humano no dia de hoje tem uma tendência a culpar alguém. Nós temos uma natureza caída de Adão que nós precisamos encerrar em Jesus. Adão colocou a culpa em quem? Eva. A coitada da Eva, não é? Vendo uns estudos da minha esposa ali, algumas coisas que ela começou a observar, me fez refletir algumas coisas interessantes. Abraão saiu com Agar, não saiu? Saiu ou não saiu? Quem estava com o erro? Você sabia que existe uma grande possibilidade, essa grande possibilidade passa dos 90%, de Sara não estar errada? Olha pra você que loucura. Quando Deus fala diretamente com Sara, ela é obediente, igual um cordeirinho. Deus falou com Abraão primeiro. E se nós usarmos a teologia de Ur dos Caldeus, da antiga Mesopotâmia, daquele lugar babilônico, que é a Babilônia, Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, é tudo dentro da Babilônia, para vocês entenderem a geografia do negócio. Abraão não tinha princípios, onde o homem é governante do lar.
Era poligamia. Estão comigo ou não? Ele foi receber princípios depois. Olha a situação. Estão entendendo? Então nós temos uma tendência em culpar pessoas continuamente. Adão fez o quê? A mulher que tu me destes do fruto e eu comi. Ele saiu a culatra. E esse pecado é um pecado que nós vivemos cometendo dentro do casamento. Nós sempre vamos justificar os nossos erros com o cônjuge. Eu não busco por causa do cônjuge. Eu não pago conta por causa da minha esposa. Eu não faço isso por causa do meu marido. Eu não faço aquilo por causa de fulano. Nós sempre vamos tendenciar a colocar os nossos pecados na conta de alguém, para alguém pagar. Entenderam? Qual que é o conselho que eu quero dar para vocês aqui dentro? Quem quer viver bem, um bom casamento? Esses últimos 2 anos e meio que eu mais tenho escutado de Deus é, Wagner, uma grande ferramenta de ofensa, é você focar nos defeitos do seu cônjuge. Quem acredita que tem defeito que diga amém? Uma das grandes estratégias do diabo para destruir emoções e sentimentos é fazer você focar nos defeitos, nas dificuldades e nas falhas do seu cônjuge. Você não vai acabar com o amor, mas você vai afogar esse amor a um ponto de você acreditar que você não tem ele mais. Wagner, você pode explicar isso para mim fora de um casamento? Porque dentro do casamento eu estou ofendido, eu não entendo. Simples. Quais foram as vezes que você ficou triste com Deus? Repara para você ver. Você perde o temor de Deus. Você fica forte para tentar pecar. Você fica com comportamentos que afrontam a Deus. Eu não quero fazer, eu não vou fazer. Por quê? Por quê? Você está focando em coisas que você não entende por que aconteceu. Você está olhando em coisas que você justifica. Sabe o que aconteceu hoje, que eu achei muito engraçado? Eu estava tomando banho hoje, conversando um monte de coisa com Deus. Deus falou para mim uma palavra muito importante. Quem está pronto para ouvir? Como eu não sou mais um cara que tem vergonha de contar os seus defeitos, suas falhas, eu vou te contar um dos meus aqui para você. No meio que eu estava tomando banho, conversando com Deus e sobre vários assuntos que estavam acontecendo ali dentro, que eu estava meio chateado, eu falei assim, Deus, por que essas coisas tudo estão acontecendo? No meio do nosso assunto, Deus falou assim, Wagner, libera perdão para mim. Eu falei, mas o que o senhor fez de errado? O senhor não faz nada de errado. Como é que eu vou perdoar alguém que não erra? Ele falou, Wagner, se você não conseguir me perdoar, você nunca vai conseguir descobrir que eu não estou errado. Vocês estão conseguindo acompanhar a profundidade disso aqui, cara? Vocês estão conseguindo acompanhar a profundidade disso? Ele falou, Wagner, para você, você sabe que eu não errei. Mas você tem a dor como se eu tivesse errado. Como se eu tivesse faltado com você. Falhado com você. Não te protegido. Não feito 1 milhão de coisas para você. Enquanto você não conseguir me perdoar, você não vai conseguir ser livre de uma culpa que você põe em mim. Quer acabar com o seu sentimento entre você e seu cônjuge? Começa a só focar nos defeitos que ele tem. Ou do que ela tem. Você vai afogar os sentimentos e as emoções que você tem por esse cônjuge. Uma das grandes estratégias do diabo é fazer você falar mal do seu cônjuge, questionar seu cônjuge, criticar seu cônjuge e apontar os defeitos do seu cônjuge. Repara para você ver que quando você está apaixonado pelo seu cônjuge, o que você enxerga? Só as qualidades. Agora eu vou contar uma parada para vocês muito interessante. Que o pai falou para mim que mexeu muito comigo. O pai falou assim, Wagner, todas as vezes, literalmente todas as vezes, que o ser humano ele quiser destruir o relacionamento dele, a única coisa que ele precisa fazer é focar nos defeitos. E uma das grandes características que você está focando nos defeitos é porque o sentimento começa a baixar. Aí qual que é a estratégia almática e diabólica? É na realidade que eu nunca quis ver. Eu era cego. Não. Se
Se Deus nos olhar sem amor, nós somos fulminados instantaneamente. Quem concorda comigo, diga amém. Se Deus nos olhar sem a lente do amor, nós somos fulminados instantaneamente. Porque olhando de Deus os céus, não há um sequer justo na terra. A nossa justiça diante de Deus é como trapos imundos. É imundícia diante de Deus. Estão comigo ou não? Olha o perigo disso daqui. E ficou bem claro para mim o pai falando: Wagner, os sentimentos fazem você não focar no lugar errado. Você não está fingindo que não exista, você só está olhando para o lugar certo. Quem me entendeu? Quando você para de olhar para os defeitos, você alimenta o amor de Deus dentro de você. Quando você para de olhar para as falhas, você alimenta o amor de Deus dentro de você. Quando você olha para os defeitos, você vira juiz. Quando você olha para os valores, quando você olha para as qualidades, você tem energia e força para ajudar seu cônjuge a vencer os problemas que ele tem. Quem está comigo? Então, eu quero dar um conselho para vocês a partir de hoje. Tudo que nós vamos conversar aqui dentro, eu vou dar duas alusões para vocês. Façam de tudo. Se matem para estar aqui todas as segundas-feiras. Logo nós vamos fazer uma imersão. Essa imersão vai ser cansativa, mas ela vai ser transformadora. Essa imersão vai ser sábado e domingo. Nós vamos passar 5 ministrações juntos. Nós vamos comer juntos aqui. Nós vamos estar junto o tempo todo. Nós vamos deixar a mente da gente focada quase 36 horas direto no nosso casamento, na nossa família, para nós alinharmos nosso coração em Deus e fortalecermos a nossa família. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos dar margem para que o diabo de verdade destrua os lares. E é o que ele mais está fazendo no dia de hoje. Estão comigo ou não? Nós precisamos nos lavar nele. Então faça tudo o que você puder para você estar aqui, para a gente realmente crescer juntos. E segunda coisa, o que é importante para você, nos custa sacrifícios. Amém ou não amém? Segunda coisa crucial que eu quero pedir para você: se mate, faça o que for necessário, mas não foque mais nos erros do seu cônjuge. Não focar nos erros não significa que você vai fingir que não existam problemas. Os problemas, eles existem. A diferença é que você não vai dar olhos para isso e nem ficar atentos com isso. Você vai focar nas qualidades do seu cônjuge e vai mergulhar na palavra de Deus, para que através da palavra de Deus ele transforme você e corrobore para que esses problemas comecem a acabar. Se o marido fizer e a esposa fizer, os problemas vão encerrar. Porque nós vamos começar a agir na palavra e reagir na palavra de Deus. Quem está comigo, diga amém. Perfeito ou não? Então, pare de destacar os defeitos do seu cônjuge. Agora vem a frase que Deus tinha me dito. Um grande potencial de ofensa, um grande alimento para destruir sua energia espiritual, um grande alimento para arrebentar com o seu relacionamento com Deus, é focar nos defeitos do seu cônjuge. Isso vai te deixar insatisfeito, chateado, frustrado com Deus, e vai dizer: a mulher que tu me destes, ou o homem que tu me destes, me faz pecar. Quem está comigo, diga amém. Não façam isso. A partir de hoje, não se permita, lute ao ponto de derramar o sangue, não se permita focar nos defeitos da sua esposa ou do seu marido. Não faça isso. Wagner, e se eu conseguir fazer isso, seu casamento vai melhorar 70% instantaneamente. Quem está comigo, diga amém. Eu vou repetir de novo: 70% do seu casamento melhora instantaneamente. No cabo de 30 dias você vai ver: nossa, meu casamento é bom. Que nem algumas pessoas perguntam assim: Wagner, meu casamento tá bom. Até eu paro, eu nem lembro de muitas coisas. Existe a parte do contrato com a alma, existe, mas também existe uma nova consciência parando de focar em defeitos. Quando você começa a focar em defeitos, você ativa a natureza adâmica. E a hora que você ativa a natureza adâmica, você chama a morte almática para você. E você começa a se enterrar dentro da sua alma. Amém ou não amém? Faz o seguinte, faz um teste um dia. Pensa durante 10 minutos no quanto que sua mãe te fez mal, quanto que seu pai te fez mal. Depois de 10 minutos, tenta pegar o telefone e ligar para eles e dizer para eles: eu te amo. Estão entendendo? Para fechar essa fase,
Deus não foca nos nossos defeitos. Deus não olha as nossas falhas. Ele não está mentindo, manifestando demência. A diferença é que Ele olha para a gente do jeito que Ele quer que nós sejamos. Ele olha para a gente no nosso resultado final o tempo todo. Ele sempre te enxerga corajoso. Ele sempre te enxerga forte. Ele sempre te enxerga capaz. Ele sempre te enxerga realmente alguém apto a fazer o que tem que ser feito. Ele sempre te enxerga na melhor versão que você é. E isso não finge que Ele não enxerga os problemas que você está passando no dia de hoje. Entenderam ou não? Sabe por que Ele faz isso? Porque Deus é amor. E o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, não se porta inconvenientemente, não age com arrogância ou soberba. Entendeu? Quem está comigo? Esse é o grande segredo. Amém ou não amém? Então a partir de hoje não façam isso mais. Começou a passar na sua cabeça que você está vendo, tá vendo? Ó, já não dobrou a cama, tá vendo ali? Ó, já não fez o que eu pedi. Ai meu Deus, eu não quero olhar para isso. Eu não quero olhar para isso. Não tem necessidade. Eu amo meu cônjuge. Definitivamente eu amo ele. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter paciência, às vezes, para ir lá junto com a pessoa e ajudar ela. O amor paciente para ajudar ela a fazer aquilo que é bom. Você vai ter bom grado na hora de falar. Você não vai falar de saco cheio. Você não vai ter aquela impaciência de sair vomitando sobre o seu cônjuge. Você vai chegar com amor, com carinho. Amor, esqueceu nada não? Esqueci de dobrar, né? Acabou. Aquilo que era para ser chato, desconfortável, se tornou um momentinho de amor gostoso, com piscadinha, sorriso e carinho. Ao invés de se tornar desgastante, chato e aquela linha somatória. Quem lembra que eu pregava isso aqui há muito tempo atrás? Você não fala chateado com o marido ou com a esposa porque ele deixou de fazer uma vez. Você fala chateado com o marido ou com a esposa porque já não fez 40 milhões de vezes. Amém ou não amém? Entenderam ou não? Lá em Teresina, onde nós morávamos, era comum, gente, marido ficar fedido lá, esposa do mesmo jeito. Era comum. A Ana nunca, graças a Deus, mas era comum. As mulheres às vezes falam: ai, meu marido tinha que usar um perfuminho, né? Ah, minha esposa tinha que tomar um banho, né, pastor? Pelo amor de Deus, né? Você chega perto, vai dar um beijo, você vai dar, que ela tem a mania do cheiro, né? Você vai dar um cheiro, você quer a catinga velha. É a expressão que eles falavam, né? A expressão que eles usam. Não tem uma forma melhor de resolver isso? Se você não está olhando para defeitos, você tem saúde emocional. Se você tem saúde emocional, você convida o cônjuge para tomar um banho. Olha que gostoso. Você chega nele no final: ô, maridão cheiroso, bonito. Faz 5 dias que no 5º dia ele percebe o que está acontecendo. Se não perceber, você pode dizer: amor. Mas você pode dizer, se você tiver com o coração tranquilo e sossegado, você não vai vomitar, entendeu? Vai ser com amor, vai ser com carinho, não vai ser jogando na cara. Repara pra você ver, Samara, quantas vezes às vezes você cheira sua filha, ela tá fedendo? Quantas vezes você joga na cara dela que ela é fedida? Pensa pra você ver, assim, você chegar na sua filha e falar assim, chegar nela e falar assim, falando será, no sentido assim, será que a pessoa vai se tocar? E lógico que não vai ser na ignorância, claro vai. né? Você vai fazer primeiro o ensino por relacionamento, que é o mais eficiente. Com ignorância. Lembra do princípio? Você vai primeiro fazer o ensino por relacionamentos. Vai demonstrar se mantendo limpa, que é o primeiro princípio. Segundo, vai convidar de formas alternativas. E terceiro, você pode expressar a mesma verdade de forma amável, carinhosa, querida, entendeu? Você chega lá. No sentido de educar, né? Sim. Mas nesse sentido um pouquinho, acho que mais profundo, se você pensar assim, às vezes você não fala com ignorância, mas daí você trata com ignorância e o marido nem sabe por que você está tratando ele com ignorância. Você não consegue falar o que é, porque daí você não quer falar ignorantemente. Exatamente. Mas daí, tipo, se ele vem, né? Sacadinha não vai dar.
A cara da Aí Caatinga você parece. inventa, sei lá o quê, uma dor de cabeça ou Não, peraí, as crianças estão chamando. Sei lá. Ô, o Vago tá mandando uma mensagem no WhatsApp aqui, preciso resolver, peraí. Entendeu? Aí não deixa de ser ignorância, né? Tipo, é isso que eu falei assim, indo mais profundo, né? Porque a gente parece que não tem esse costume de... Não tem essa parte saudável no casamento de falar e ser ouvida. Porque o marido também tá ofendido, né? Então, às vezes, a gente fala. Acho que é por isso que o Wagner falou assim, tipo, numa questão de um pouco mais de brincadeira, para ser muito suave. Porque o que acontece? Como nós estamos aqui, gente, restaurando famílias e casamentos, o que acontece? Se nós não tomarmos cuidado com esses princípios, a gente não vai melhorar, a gente vai estragar. Porque a gente vai começar a enxergar um monte de coisa que precisa mudar e ao invés de a gente resolver isso com carinho, com amor, nós vamos resolver isso na raiva. Isso não é correto. Perfeito, gente? Amém ou não amém? Então, queridos, ó, isso aqui é princípio de morte, sabe? É lutar com toda a força do mundo ao ponto de derramar o próprio sangue. Não foquem nos defeitos. É possível viver no pior ambiente possível. É possível viver como Jesus viveu na terra, sendo oprimido por todas as pessoas que conviviam com ele. Jesus só olhava para o coração dessas pessoas. E a frase dele era sempre a mesma: perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. Isso aqui me mexeu muito comigo quando eu vi Jesus na cruz com essa frase. Entenderam? Então lembra, no caso que eu dei o exemplo aqui da Samara, ela não vai chegar na Rebeca e falar: sua fedida, podre, nojenta, sai de perto de mim, que nojo que eu tenho de você. Aí vem a frase que a Ana disse no começo: às vezes nós não dizemos isso. Nós temos facilidade de lidar com outras pessoas, mas quando chega com o cônjuge, a gente vomita esse tipo de frase. E se vocês acham que não é comum escutar isso daqui, como pastor nesses meus 15 anos, eu já escutei muita gente contar isso aqui pra mim. Estão comigo ou não? Ceboso. Olha que frase pesada de escutar, gente. Misericórdia. Bem pesado. Para nós aqui não tem esse hábito, mas lá pro Norte e Nordeste, meu filho, isso é pesadíssima essa frase lá. Frase pesadíssima. Entenderam? Então não... Como assim? Lá eu sei viver. Pode até deixar ligado, acho que dura, né? Sei de ver, Uma horinha. sim. Deixa Meu pai, ligado pra você desligar, não. meu pai, ele passava o dia trabalhando e ele tinha muito esse hábito de chegar, abraçar, beijar minha mãe, né? E eu via muita mãe dizendo isso aí que você acabou de falar, né? Não, sai daqui, tá muito ceboso. Vai tomar banho, tá sebento, não sei o que, tá? Entendeu? Aí ele, mesmo assim, aquele abraçar, ficava dando aqueles... Sabe? E assim, gente, ó, deixa eu explicar pra vocês. A rejeição dentro de um casamento produz marcas, tá? A rejeição dentro de um casamento produz marcas. E a gente não precisa fazer isso. O princípio é sempre fácil. Às vezes nós conseguimos fazer de um lado, não conseguimos fazer do outro. E a gente tem que cuidar muito disso. Tá? Muito, muito, muito. Agora vamos lá, gente. Vamos fazer o seguinte. Eu tô sentindo que o pai não quer que eu leia Efésios 5, tá? Não vai dar tempo. Tá bom. 1 Pedro 3,7, gente. 1 Pedro capítulo 3. Eu não sei se eu fui enfático o suficiente, mas antes da gente ler, eu vou até ser mais um pouquinho. Essa chave que o Senhor Deus tem nos dado, 1 Pedro, calma aí. Essa chave que o Senhor Deus tem nos dado relacionado 3, tá, gente? A não focar nos defeitos, tem tudo a ver com como o amor enxerga. Repara pra você ver como é que Deus olha para um maconheiro. Que lindo, meu filho. Estão comigo ou não? Pensa que aquele filho que te deu problema a vida inteira, fugiu. Você encontrou ele no meio da sarjeta, fedido e podre. Quem ia lá dar um abraço no filho? Levanta a mão comigo. Se o filho chegasse para você: pai, mas eu fiz besteira, pai. Quem diria para ele: tá tudo bem? Levanta a mão. Se eu tivesse descoberto isso aqui antes, eu teria vivido muitas outras coisas há muito tempo. Isso aqui é um princípio de amor, tá, gente? Isso aqui é a ótica de amor. Fez besteira, não entendi. O pai olha para a criança pecou, fumou maconha, usou droga, fez sexo, fez um monte de coisa errada.
E o pai olha para a criança e fala, tá tudo bem. Tá tudo bem, é filho pródigo. Tá tudo bem, não tem problema, tá tudo bem. Você estava morto, agora você está vivo, meu filho, tá tudo bem. Eu não estou preocupado com o que você fez de errado, estou preocupado com você. Quantas vezes vocês já me viram pregar aqui? Lá em casa e aqui, mais lá do que aqui. Amor, gente, amor. Para de focar nos defeitos, amor. A pessoa chega, sinta amado por Deus, gente, tá tudo bem, relaxa. Depois nós resolve isso. Vocês lembram do Luciano falando? Tu ficou 3 horas me ouvindo, cara, fumando, escutando Charlie Brown e bebendo. Isso é louco. Você acha que o pai não sentaria ele para ouvir ele? Só que o importante é que nós temos que conseguir fazer isso externamente, mas também dentro de casa, nos nossos casamentos. Tá? 1 Pedro 3,7. Nós vamos focar no 7, tá? Mas vamos ler o contexto, tá bom? Verso 1. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido. Lembra que aqui nós temos um texto idêntico ao de Paulo. Extremamente idêntico. Parece até que um passou um WhatsApp para o outro para poder escrever. Tão idêntico que é, tá? Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Olha que loucura. Isso aqui é um texto que gera muita controvérsia, gente. Muita controvérsia, porque Paulo está afirmando que se a mulher cumprir esses princípios, ela vai ganhar o marido dela. Aí nós vemos mulheres tentando cumprir esse princípio e elas não ganham o marido. Aí nós temos 2 problemas clássicos aqui. Primeiro deles, nós não vamos entrar aqui, mas depois nós entramos nesse assunto. Nós temos 2 problemas clássicos aqui, problematicíssimos. As mulheres não conseguem ganhar o marido fala aquela frase básica: eu ir para a igreja com você? Eu ser crente para ser igual você? Prefiro a cerveja ou futebol. Ou então a mulher luta para o cara se converter, o cara se converte, ela vira um satanás na vida do camarada, cara. É aquela frase: agora você vai pagar tudo que eu sofri, seu desgraçado. Você vai ver quanto que você atribulou minha vida. Você não deixava eu ler a Bíblia, você não deixava eu orar. Eu lembro que eu tinha um irmão que ele tinha que ler a Bíblia no banheiro, cara, e a mulher ficava dando tapa na porta. Sai daí, desgraçado. Você acha que vive de Bíblia? Vem ser homem, vagabundo. Era desse jeito. Ele ligava para mim e chorava, cara. Ele mandava mensagem para mim e chorava, cara. Aí não faz sentido aquilo que você tanto quer, de repente acontece para você virar o Satanás. Não faz sentido. Não é isso? Então, presta atenção, ó. Esposas estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que ele, ainda que não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da esposa. Ensino por... Aí, Samaró. Ensino por relacionamento. Tá vendo que a conduta aqui é maior do que a fala? Então, cuide. Tanto homem quanto mulher. Cuida de como você age, como você reage. Se o seu cônjuge falar que você está fazendo cara feia, acredita. Às vezes você não está vendo, mas você está. Cuida. Isso é muito importante. Tá? O comportamento agressivo. Às vezes, por exemplo, o esposo está aguardando que você vai ter um comportamento de carinho, de amor. Aí o marido chega, você... A mulher crente, cara. Falou assim: eu não gosto nem que ele rela em mim. Quando eu vou dormir, não pode encostar em mim. Não rela em mim. Você casou, desgraçado. Tá entendendo? Não faz sentido, gente. Você vai mortificando, estourando certas naturezas dentro do seu cônjuge. Entenderam ou não? Quem tá vivo? Vamos lá. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Olha lá pra você ver, ó. Para que ele, ainda não obedecendo a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da esposa.
ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Essa é a tradução a outra, né? Aham. Pois é, a tradução tá só honesta e respeitosa. Pra mim, no meu ver aqui, a parte de cheio de temor modifica todinho. Porque, tipo, aqui no caso, né, a gente tá entre mulheres, que os nossos maridos já são, né? Cristãos. Obedientes à palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, irmãos? E mesmo que não fossem, né, não temos nenhuma irmã que qual que era mesmo? Que tem um marido descrente. Não, que também não é assim, vamos dizer, que comportamentalmente, por fora, às vezes, possa ficar quieta, não é tão assim em cima, falante, incisiva, sei lá, entendeu? Não. Então, porque quando a gente pega um exemplo muito drástico, as pessoas tendem a se subtrair do exemplo. Ah, não faço parte, né? Eu não fico atazanando na cabeça do meu marido. Pega aquela outra irmã de exemplo que fala tanto, aí você acha que você não fala nada, né? É a outra que fala muito. Mas acho que essa parte do cheio de temor é o que agrega um pouco mais, né? A questão não é só eu não falar. Não vou falar nada, porque a palavra de Deus fala que eu vou ficar quieta. Né? Para eu ganhar sem palavra. Mas por dentro tá lá se matando para matar o cara, né? Se segurando para não matar o esposo. Falta totalmente o temor de Deus, de entender o porquê que está fazendo isso, de entender o propósito de estar morrendo para si mesmo, né? Vamos lá. Aproveitando as palavras, o olhinho do marido está ali, né? Brilhando. Vamos lá. Ó, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Ó, que interessante isso aqui para você entender, ó. Por meio da conduta da esposa. Estamos falando de conduta, comportamento, cumprir a palavra. Está falando de alguém que está cumprindo os textos, cumprindo os mandamentos, cumprindo as diretrizes, cumprindo os princípios, tá? Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor. Qual temor? Da palavra, do princípio de sujeição, do princípio cristão, entendeu? Olha lá, ó. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, ó, pra você ver que essa versão aqui ela é mais atualizadinha, novamente atualizada. Por isso que é bom nós lermos e confrontarmos versões. A versão da Thompson, o que é mesmo? Honesta e respeitosa. Honesta e respeitosa. Não. Temor é outro nível. Temor é outro nível. É mais centralizado no sentido do texto. Sabe por quê, gente? Porque uma pessoa, deixa eu explicar para vocês, ó. Uma pessoa não consegue cumprir isso aqui do texto se ela não tiver. Entenderam ou não? Essa versão tá mais justa, tá, gente? Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias. Presta atenção aqui, gente. Ó, o texto não está falando que você não pode, tá? Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro ou vestes ou vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Paulo está dizendo? Pedro está dizendo aqui, tá? Pedro está dizendo para você não focar no subterfúgio externo. Pedro está pedindo para você focar no seu interior, nas vestes internas. Uma veste de mansidão, certo? E uma veste de tranquilidade. Entenderam? Sem gritaria, sem barraqueirismo. A palavra mansidão significa ter poder para fazer e não fazer. A mulher tem poder para falar, mas ela não vai falar, porque ela vai agir mansamente e tranquilamente interna. Ao invés dela chegar e, vai tomar um banho, porco. Mansidão e tranquilidade. Qual que é a estratégia para ter mansidão e tranquilidade numa situação como essa? Não foque nos erros. Você tem saúde emocional para resolver. Entenderam? Então ele não está dizendo que você não possa fazer uma trança. Ele não está dizendo que você não possa usar um vestido bonito. Ele só está dizendo para você não emperiquitar por fora e não cuidar pelo lado de dentro. Em outras palavras, não faça da sua beleza a parte externa, porque a beleza que Deus enxerga é a sua interna. Entendeu? Não foca simplesmente em estar bem vestida. Não foca simplesmente em cuidar do seu exterior. Foca em trabalhar o seu interior. Para existir mansidão e para existir também tranquilidade, tá? Que é o grande valor diante de Deus, olha lá, tá vendo? Tudo que eu falei só é endossado aqui agora, ó.
O que para Deus é importante? Mansidão e tranquilidade, um coração tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Eu vou ter que explicar o que é sujeito, tá, gente? Agora vem a treta. Gente, eu queria ministrar Efésios 5, tá? E não deixou, ele pediu o 1 Pedro 3. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor. Quem quer resolver essa treta aqui logo de uma vez? Quem acredita que aqui está pedindo para bater continência, diga amém. Não é isso que o texto diz. O que significa isso aqui? Deixa eu ver se vocês sabem, eu queria ouvir. Ainda mal vocês, hein, mulherados, que estudaram Sara aí, todo mundo, quero ouvir, ué. Sara, linda, Sara, adoro. O que significa isso? Pode falar isso, mas a gente não pode falar. Vocês têm que dar palpite, porque nós temos administração particular sobre isso. Mas pode ser que eu não lembre, mas eu não posso falar para dar oportunidade para vocês. Eu também só seria ela reconhecendo o marido. Microfone para ela, gente. Acho que seria ela reconhecendo o marido como cabeça do lar e o Jesus como cabeça dele. Aí se torna Senhor. Assim, acho. Ó, foi o que Sara fez, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, do qual vocês se tornaram filhas, do qual vocês se tornarão filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Esse é o texto. Ó, que legal esse texto. Esse texto é muito forte, cara. O que mais? Vocês viram o que a Mana Gabriela falou? O que mais nós temos aí? O que quer dizer esse texto? Hã? Tem o mesmo sentido de submissão, entender que a missão do marido ela é superior, né? Sim, não. Talvez não seja superior, a palavra talvez seja essa. Mas que são missões diferentes, que são contextos Melhorou, de cara. vida diferentes, entendeu? Então, eu tenho um peso maior de responsabilidade, de compromissos. Eu vou usar as palavras da Jaira para explicar o que é submissão. Submissão é, filha, mexe o seu dedo sem um comando da sua cabeça. Isso é submissão. O dedo não vai mexer sem um comando, porque ele precisa daquele comando para funcionar. Vocês vão ver em Efésios, tanto Efésios quanto aqui, está dizendo com toda a clareza do mundo, que do mesmo jeito que você é sujeito a Deus, que é o seu cabeça, você deveria ser sujeito ao seu marido, na mesma ideia. Existe um comando que faz a mão funcionar. Aí o que você pensa? Cabeça é quem manda, amigo. Cabeça extrai potencial. Mão adquire potência. Presta atenção. Cabeça extrai potencial. Mão adquire capacidade de execução para chegar ao seu potencial máximo. Um corpo nunca vai se expressar completamente sem um comando de uma cabeça. Mas uma cabeça nunca vai ser completa e expressiva sem ter um corpo. Nunca. Nunca. Mas a treta ainda não está aqui ainda. Nós vamos chegar lá. Submissão. Submeter-se a uma missão, ou seja, é respeitar a missão de cada uma das pessoas. Parabéns, Eliabe, é exatamente isso. Aí você pega a missão da mulher e a missão do homem. Aí você pega, mas a missão da mulher está abaixo da missão do homem. O fato de estar abaixo não significa que é menor. Os últimos serão os primeiros. E agora, como é que faz? O último não é o por último? Então por que o último ficou primeiro? Estão comigo ou não? A gente tem que quebrar essas objeções. A gente tem que quebrar essas coisas torcidas. Pode falar, Nica. Então, só para deixar claro o exemplo, né? Se a gente for realmente pensar no corpo, né? A gente tem uma cabeça e o restante é o corpo. O marido é a cabeça. Mas se ele for o professor Xavier, ele não faz nada. Ele fica sempre dependendo de que outras pessoas façam funcionar aquela ideia magnífica que ele teve. Aliás, é o professor Xavier, mas vocês não têm telepatia, né? Então... Exatamente. E aí o corpo, igual você estava tentando falar, né? A gente, sem a cabeça, a gente não, vamos dizer assim, como se a gente não tivesse todas as ideias, todos os estímulos,
tudo que nos possibilita uma maior capacidade de pegar algo, né? De mobilidade, de fluir, de fazer acontecer. Então, daria para dizer que é como se as mulheres fizessem acontecer toda a ideia. Não, eu vou falar mais bonitinho para você poder aceitar a minha frase. É como se as mulheres fizessem acontecer toda a sabedoria do homem. Olha que lindo, hein, gente? Puxa vida, hein? É exatamente, na realidade mais não é ou como. menos, assim. Na realidade não é como, é exatamente esse o projeto de Deus, amor. Esse é o projeto. O projeto de Deus é que a mulher complete o homem complete a mulher. O plano de execução do marido nunca pode ser completo se a mulher não executar. E a mulher não pode executar algo sem um plano de execução. Ela não pode agir sozinha. E o homem não consegue agir sozinho. E daí, Ó, nessa pega o parte... detalhe, ó. O homem não pode agir, o homem não consegue agir sozinho. E a mulher não pode agir sozinha. Por isso que essa expressão, que a mulher, as esposas, ó, presta atenção, as esposas estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido. Essa expressão é dita só para a mulher. Por quê? Porque a mulher pode criar a ideia de acreditar que ela pode ser cabeça de si própria. Entendeu? Quando ela descobre o seu potencial. Aí insurge-se naquela ideia de Satanás, sabe? Ué, não precisa de Deus não, ué? Capaz? Ele fala, o poder criativo sai de mim, para que eu preciso dele? Às vezes isso aí aconteceu depois que Adão e Eva pecou, que aí Deus juntou esse negócio do homem precisar da mulher e da mulher precisar do homem. Quando Deus cria o homem, não, na realidade desde o começo, mano. Deus criou o homem para eles funcionarem juntos, entendeu? Tanto que ele tira a mulher da costela dele, entendeu? Ele já tira dali. Aí tem um monte de frasezinha bonitinha de impacto. A mulher não está atrás, ela está ao lado. E tem toda aquela questão. É bonitinho essas frasinhas, mas eu ainda prefiro ficar com a revelação. Nós vamos entrar lá depois. Então Deus criou a mulher com esse propósito, com essa ideia. Repara para você ver que, ó, Deus criou o homem com a humanidade dentro dele. Olha que loucura. Deus criou o homem. A palavra homem ali é humanidade no grego, no hebraico, tá? Aí Deus vai e pega a mulher e arranca a mulher de dentro do homem. E depois que Deus arranca a mulher de dentro do homem, a mulher, através da célula mitocondrial, se torna a mãe de toda a humanidade. Olha que loucura! Aí vem, presta atenção, amor, que você falou que eu estou só endossando o que você disse. Toda a criação que estava dentro do homem, certo? Só pôde ser executada através de Eva. Toda a humanidade, Deus criou a humanidade em Adão, mas ela saiu de dentro de Eva. Entendeu? Então, não dá, gente. Essa ideia de separar um casamento, de separar a proposta de uma família, é loucura. Deus criou um para estar colado no outro. Por isso existe encaixe. Homem com... Não tem homem com homem, gente. Não tem como. E daí, mulher com mulher também não dá. E ao mesmo tempo que a Bíblia fala ali, né? Mulheres, sejais sujeitais aos vossos maridos. Aí a gente, conduída com nossas dores... A gente tem que obedecer, tem que estar subordinado a eles. Mas é um versículo que fala diretamente à mulher. E foi igual mais ou menos que aconteceu aqui na dinâmica do bombom, né? Eu brinquei com o Sérgio, mas foi a mesma coisa. Eu tive que parar e pensar que, mas esse aqui é para mim ou é para ele? Tipo assim, você lê um versículo falando... seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aí, isso aqui vai ficar difícil. Espero do Beto, isso é difícil. Espera, eu vou falar do meu mesmo. Não. Enfim. Eu comi o meu. Comeu. Aqui a Érica eu comi falou, meu versículo. A Érica falou, ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Daí ela falou, isso aqui é pro marido. É verdade, o marido sabe, né, que ela se lhe faz. Eu falei, é pro marido, mas ao mesmo tempo que é pra você. É você que tem que saber que você tem que fazer o bem para ele. Pro seu marido. E aí, quando a mesma parte, quando a Bíblia fala que as mulheres sejam sujeitas ao maridos, falam já o contrário, daí sim funciona para os maridos. Se as mulheres têm que ser sujeitas ao marido, a gente tem que ter um marido que nos sujeite. E que, entendeu? Não que nos sujeite, mas que nos conecte. Como que eu vou ser sujeita ao meu marido? Se ele não for marido. Você entendeu? Não. Tá errado, tá? Gente, não, pula essa parte. Calma, deixa ela acertar ali. Porque senão as pessoas nessa frase as pessoas vão dar desculpa de que eu não sou porque o marido não é. Não é isso que eu estou querendo dizer.
O que você quer dizer sobre conexão? Por exemplo, como é que uma mão... Eu ia até te ajudar aqui. Eu vou usar o exemplo da Jaira uma vez mais. Como é que ela vai mexer um dedo se não tiver um comando da cabeça? A mão não vai funcionar. Então, não é uma questão de obedecer porque é uma ordem para um escravo. É uma questão de fluir. Um não funciona sem o outro. É a fluência. É isso que eu quis dizer. Tá linkado ao mesmo tempo que fala para a mulher, fala para o homem. Ele precisa ver que ela faz o bem para ele todo o tempo da vida dela. E ela precisa entender que ela precisa fazer o bem para ele todo o tempo. Tem muito a ver Com o conceito que é estabelecido por nós, em nós, né? Dessas palavras, né? As palavras, elas tomaram um sentido diferente, né? E acaba que, assim, causa estraga tudo, né? Entendeu? Se sujeitar, se submeter, tem um negócio... Então, eu vou explicar para tem vocês. Aí tem a onda do feminismo, né? Que tá tomando conta do mundo. E aí acaba que a pessoa fica confusa, né? Aí não é ensinado, não é ministrado da maneira clara como está sendo aqui, a pessoa acaba que ficando com esse sentido aí. Bom, vocês perceberam, a Ana demonstrou para vocês ali qual que é o sentido, tá? Oi? A Ana demonstrou qual que é o sentido e faz muito sentido, isso é bem gostoso, é aquela ideia bem básica, pensa. Se o meu cérebro não manda o impulso pro meu coração bater, bombear sangue, não chega sangue na minha mão. Aí você acorda igual eu acordo às vezes. Não mexe, bicho. Você tá dando comando pro braço, o braço não anda, porque tá faltando irrigação sanguínea. Então, assim, uma coisa que vocês vão aprender aqui com toda a clareza do mundo, todos os princípios são bilaterais com individualidade. Repete isso comigo. Bilateral, dos dois lados, com individualidade. Cada um tem que cumprir sua parte e um não depende do outro para cumprir. Entenderam? A mulher precisa ser sujeita ao homem, independente se o homem é sujeito à mulher. Isso aqui é loucura, cara. Os princípios não são condicionados. É o que a Ana acabou de falar no finalzinho aqui. Eu só quero ressaltar isso aqui, que nós vamos falar isso aqui depois. Os princípios não são condicionados. A Bíblia fala, mulher, esteja sujeita ao seu marido. Homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. O homem não tem que amar a mulher se a mulher for sujeita. Vamos para a Bíblia? Vamos ou não? Jesus morreu pela igreja sem a igreja ser nem uma vírgula sujeita ao cabeça. Nossa, eu quero que vocês pensem nisso, gente, por favor. A igreja nem um minuto foi sujeita a Jesus, até na cruz. Em nenhum minuto. E Jesus deu à igreja um amor sacrificial. Depois, Jesus começou a colher uma igreja sendo sujeita a ele. Até os próprios discípulos. No capítulo 12 em diante, que os discípulos começam a ter temor de Jesus, porque eles não tinham de estar junto com ele. Olha que loucura isso aqui, cara. Pode falar, Sara. Que tipo, se a mulher fosse para ser submissa ao marido só se ele tivesse fazendo no papel dele, é que não ia falar que pelo comportamento dela ele ia se converter. Exatamente. Muito bom, Sara. Perfeito. Muito bom, meu. Vocês entenderam o que ela disse, né? Pelo amor de Deus. É claríssimo. Claríssimo. Ela falou assim, olha, se o comportamento fosse condicional, a mulher não ganharia o homem pelo comportamento dela, porque o homem não cumpre a palavra. Ele não está cumprindo a palavra e ela está cumprindo. Ela está fazendo a parte dele, independente se ele está fazendo. Aquela parte também que Paulo fala, né? Que a mulher ela santifica o marido, né? Que é ímpio, né? 1 Coríntios capítulo 7, 18, 19, por ali mais ou menos. Exatamente isso. Bom, gente, nós temos ainda um relinho de tempo aqui para nós fecharmos. Eu quero tentar chegar no 7 aqui ainda. Nós não chegamos no 7, mas nós vai chegar, tá? Vocês querem entender um pouco? Eu posso dar uma pincelada no que é sujeição. E quando nós chegarmos em Efésios, nós destrincha a palavra sujeitar para vocês nunca mais esquecer. A Cris ficou toda feliz. Chegou lá em casa. Hoje eu entendo logos, eu entendo logos, eu entendo logos, eu entendo logos. Cada um de sua frequência. Eu posso dar uma pincelada sobre sujeição. E na próxima ministração, que a hora que ele nos der a permissão para a gente falar Efésios 5, aí nós descasca mesmo aqui sujeição do jeito para você nunca mais esquecer. Sujeição é uma coisa, submissão é outra na Bíblia. Embora ambas no português são sinônimos. Semelhantes, mas não sinônimos de características de igualitárias. Tá? Não é aquele sinônimo, puxa vida, igualzinho do outro. Não. Eles são semelhantes, tem particularidades entre eles. Na minha sujeição. Tá estando submissa. É.
Submissão, nós tivemos uma reunião sobre isso em casa, nós falamos um pouco sobre essa diferença de palavra. Aí eu pude mostrar através de Efésios capítulo 5, no versículo 20 em diante, que sujeitar é diferente de submeter. São semelhantes, são extremamente semelhantes, mas só que o texto mostra que o sujeitar é um pouquinho diferente. Por exemplo, você tem sua missão, ela tem a missão dela, certo? Você vai entender a sua missão, ela vai entender a missão dela. Quando você vai para sujeitar, é como se você destrinchasse o submeter. Você vai para a raiz do breguete. Fala, agora entende esse negócio mais profundamente. Por isso que nas versões atualizadas se usa o sujeitar e não o submeter. Por isso que na Nova Almeida atualizada não está usando o vocábulo submisso e sim sujeito. Porque ele é mais específico que o original do que o submeter. Dá para entender com os dois? Dá. Por exemplo, vocês leram aqui o temor, não leram? Que nem a Ana falou, nossa, mas aí muda sim. Lógico que muda. Fica mais específico, entendeu? Para mim o sujeitar ele é mais específico que o submeter. Ambos te levam praticamente no mesmo lugar. Submissão, 20 metros. Sujeição, 100 metros. Mas tudo para o mesmo lugar. Essa é a minha opinião. Mas o mais correto é o sujeitar. Nesse texto é. Nesses textos aqui sobre casamento são. Pode ver que na Nova Almeida atualizada, todos eles são sujeitar aqui. Oi, amor. Na realidade, esse negócio de submissão, você vê uma missão e a outra missão e tá submissão, é uma coisa da igreja, né? Porque se você pegar a definição da palavra, ela não foge do sujeitar. Não. Entendeu? Mas é igual você falou. Tanto que submeter joga a sujeição. Está dentro do sujeitar. Mas é que não existe isso. Acho que foi, né, pregadores tentando entender, tentando fazer com que a mulher aceite. Não, o homem tem uma missão maior que a sua. Não, porque não esse tem é um nada erro, a tá, ver, gente? né? Tipo e assim. até na própria palavra submissão, quando você vai pegar o campo gramatical da palavra submissão, já estudei, né, infelizmente. O campo gramatical da palavra submissão, ela não põe, tá, gente? Em nenhum momento, aprende isso aqui. No campo gramatical da palavra submissão, que é como que ela se aplica no português, ela não põe a ideia de que um tem uma missão maior do que a outra. Diz que a missão do homem é uma responsabilidade, a missão da mulher está abaixo como pescoço, é outra responsabilidade. Cada um tem sua responsabilidade. Exatamente. A ideia do submissão é se complementar. Essa é a ideia do submeter. Isso aqui é fortíssimo. Submissão é a condição que se é obrigado a obedecer, sujeitar e subordinar. Aí vem sempre aquela conversa que a gente sempre conversa, tá, gente? Cada vez que a gente quer entender o sentido, a gente precisa ver qual parte da gramática que ele se adequa. Por isso que eles preferem usar a sujeição aqui dentro. Rapidinho, tá, gente? Sujeitar. Quem é homem tem de carro aí, diga amém. O câmbio está sujeito ao motor. Você vai pirar, cara. Ou seja, o câmbio é 100% independente do motor. O motor é 100% independente do câmbio. O câmbio funciona, presta atenção, só com o motor. O motor funciona sem câmbio. Olha que loucura. Quem entende mecânica sabe o que eu estou falando. Já vou falar linguagem SUS, calma, eu vou falar linguagem SUS. Perfeito? Ou seja, o motor nunca vai dar sua potência máxima se não tiver um câmbio. Tá gostando, né? Fala que você tá gostando. Perfeito? Nunca. O motor vai funcionar numa marcha só, se não tiver um câmbio para trocar as marchas dele. Perfeito? O câmbio nunca vai funcionar se não tiver motor, porque a força motriz do câmbio é o motor, é gerado pelo motor. Perfeito? Você só tira a potência máxima do motor com o câmbio e você só faz o câmbio ser funcional com o motor. Agora vocês estão entendendo mais ou menos, não? Mais ou menos, vocês estão entendendo? Tá? Ou seja, um precisa do outro para funcionar. Vamos usar o termo agora cabeça e corpo. Cabeça. Um tetraplégico pensa, raciocina, fala bonitinho. Mas ele não consegue utilizar sua potência máxima porque ele não tem um corpo de expressão para expressar tudo que está dentro dele. Um corpo perfeito não consegue movimentar um único dedo se não existir impulsos neurológicos através do córtex. Resumindo a brincadeira, se não tiver impulsos elétricos do cérebro, o corpo não serve para nada. A nossa, infelizmente, tocar no assunto, me perdoa,
A Priscila teve morte cerebral. O corpo dela estava inteirinho, perfeito, mas ela não conseguia mexer. Agora vamos lá, tem tetraplégico que não tem problema corporal, tá, gente? Tem uma linha só no cérebro que corta todo o comando do corpo, mas o corpo está perfeito, músculo, tudo bonitinho, mas não consegue comunicar. Começa a atrofiar só porque não está funcionando. Ele perde a função. Entenderam? Entenderam ou não? O que é sujeitar? O câmbio está sujeito ao motor. Ele só funciona se o motor estiver ali dentro. E é ele quem dá o potencial máximo para o motor. O motor, por mais que ele funcione sozinho, ele nunca vai conseguir dar a sua potência máxima, ele nunca vai conseguir funcionar no motivo pelo qual ele foi criado, se ele não tiver um câmbio. Entenderam? No corpo físico, é bem simples. O marido não vai conseguir fluir na sua potência máxima. Eu vou dar uma revelação para vocês aqui antes de fechar, senão eu vou morrer. O marido não vai conseguir dar sua potência máxima sem sua esposa. E sua esposa nunca vai conseguir fluir de verdade em sua total mobilidade se ela não tiver o cabeça. Nunca. Agora eu vou contar uma parada para vocês vão pirar. Gente, eu estou resumindo 10% que é sujeição. Nós vamos quebrar isso aqui em Efésios, tá? Nem expliquei tudo ainda. Mas deu para clarear um pouquinho ou não? Melhorou aí ou não? E a esposa nunca vai conseguir funcionar perfeitamente sem seu marido. Nunca. Nunca, nunca, nunca. O movimento feminista é esse. Eu não preciso de homem para ser quem eu sou. Mentira, precisa. Precisa. Ela nunca vai ser 100% funcional sem um homem. Infelizmente. Vamos lá, gente. Uma coisa que Deus falou para mim uns anos atrás. Deus falou assim, Wagner, você quer alcançar o maior nível de relacionamento comigo? Eu falei, quero. Ele falou, parabéns, você já pode. Eu falei, por quê? Você está casado. Ele está pronto para escutar coisas absurdas aqui. Fortíssimas. Eu não liberei para solteiros viver a potência máxima. Porque o cabeça não pode ter potência máxima se ele não tiver um corpo. Por isso que Jesus veio à terra, conquistou a sua noiva e vai voltar com ela depois. Que coisa mais linda, hein? Gostaram ou não? Em potência máxima. Repara que Jesus veio, Jesus veio para cuidar da noiva com um cordeirinho. Homem. Quem quer a revelação? Diga amém. Cordeirinho, homem. Tranquilinho, né? Aí ele cata a mulher, casa com a mulher. Coisa linda, bonita. Aí ele volta como leão. Em toda a glória dele, na glória do Pai, nem na glória dos anjos ainda. O que vocês acharam? Fortíssimo, né? Aí eu fiz uma questão para Deus. Eu falei, Deus, por que você me falou isso antes? Ele falou, se eu falar, você ia casar com a primeira louca que você ia enxergar na sua frente. Por isso que ele não me falou para eu casar com uma mulher de verdade, né, meu bem? Entendeu? Entenderam? Entenderam o mistério? Não. Por isso que casar é um negócio muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado. Vamos. Eu vou chegar no 7, tá, gente? Pelo amor de Deus. É assim, eu sei que aqui no 6 fala assim que Sara chamava o Abraão de Senhor. Eu sei que não era como... Dono, não era opressor, assim, mas não. Dentro de mim tá que é desse jeito. Mas não é só dentro de você. Por isso que eu falei, vamos resolver essa treta? Não é só dentro de você. É dentro da igreja brasileira. É dentro da igreja mundial. E não é esse texto. Vai lá, menina. Vocês lembram ou não? Pode falar. Fala o que vocês lembram. Sobre essa passagem sobre Sara. O que significa isso aqui? A parte do Senhor. Ela deu uma escapadinha. Eu conheço minha mulher, filho. Eu conheço minha esposa. Fala o que vocês lembrarem, não tem problema. Vocês lembraram. Já vou desfazer para facilitar para vocês, tá? A ideia de dizer
Sara chamava Abraão de Senhor, você tem que me chamar de Senhor. É isso que o texto quer dizer ou não? É mais a linguagem formal, vou colocar assim para todo mundo entender. Antigamente existia uma linguagem formal. E a Bíblia ela é escrita numa linguagem mais tradicional, não é escrita na linguagem de hoje. Se você for, talvez, na linguagem de hoje, não sei como está escrito isso, mas é no sentido assim, para nós mulheres parece ruim. Ah, Senhor, sim, faz tal coisa lá, Sara. Sim, Senhor. Senhor. Né? Só que hoje em dia, se você for falar com as crianças, elas também não respondem assim para os pais. E antigamente era normal, natural. Isso não causava nada dentro delas, porque foi ensinado. Filho, vai lá, papai. Era sim, respeitoso. Senhor, benção, Senhor. Oi, como é que vai o senhor? E a senhora? Como é que a senhora tá? Era sempre assim, nesse sentido de respeito. Então, o que está falando ali é novamente para ter um comportamento respeitoso, né? Antigamente não tinha esse costume, pelo que eu lembro. E ela atraiu aquilo ali para ela demonstrar uma diferença no marido dela. Ela absorveu um princípio já dos judeus que não era dela, entendeu? Ela reconheceu o marido como alguém que cuida, protege, responsável. Nós não vamos destrinchar porque não tem tempo, gente. Eu preciso chegar no 7, que não vai dar tempo, estou em 9 minutos só. Vocês entenderam? Então, ela atraiu uma realidade completamente diferente. E Pedro traz isso aqui para as pessoas falando, gente, foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornarão filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Olha que loucura. A palavra Senhor aqui não traz só o sentido de dono, traz de protetor, de cuidador. Ela reconheceu o marido, entendeu? Ela se posicionou no seu devido lugar. Ela foi esposa. Tem muita coisa aqui dentro que não vai dar tempo de nós entrar. Se eu entrar, que eu vou deixar vocês doidos, tá? 7, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. É totalmente diferente também a versão da Thompson, né? Ah, tá falando de homem galinha? Não, tá falando de homem que não gosta de ficar dentro de casa. Tá falando de homem que não gosta de lar. Tá falando de homem que não gosta de família. Tá falando de homem que acredita que a vida dele é ficar trabalhando na rua o tempo todo. Você precisa trabalhar, mas você tem lar, você tem casa. É porque entra essa parte, né? Aos casados, cuidar das coisas de Deus, das coisas do mundo e de como agradar seu cônjuge. Você quer ver uma coisa, ó? Para que serve a lista? Para você, marido, entender que essa ideia que você vai para a rua trabalhar, a mulher fica em casa fazendo comida, isso não é real, não é bíblico isso, cara. Não é bíblico. Os homens cuidam das coisas do mundo, sim, suas responsabilidades, e de como agradar a sua esposa. A herança da mulher é uma família, e ela faz o mesmo pelo marido. Ela é lar. Entenderam? Por isso Pedro fala aqui, ó, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, sabendo separar essas coisas e não destruir isso aqui. O cara sai, vaza, futebol, amigo, perde, voa o dia inteiro, toda oportunidade que ele sai, e ele descumpre outro texto. Ele priva a esposa da própria presença, ele priva a esposa dos cuidados do lar, ele priva a esposa de fazer as coisas dentro de casa, ele priva a esposa de um monte de coisa. Ele rouba ela da presença dele, rouba ela do amor dele, rouba ela do amor sexual, rouba ela da conversa, rouba ela do lar, rouba ela da educação dos filhos, rouba ela da manutenção do lar, rouba ela de tudo. Isso é viver, da proteção do lar. Isso é viver sem discernimento do lar, gente. Duas coisas, né? Também tem um marido que usa do pretexto, e agora eu tenho uma pessoa em mente, tá? Sendo de exemplo. Que Deus mandou ir tal lugar. Aí tá lá, não, tipo assim, dia das mães. Não, porque Deus mandou ir tal lugar. Aí tá lá com amigo jogando futebol porque Deus mandou. Gente, olha pra cá, deixa eu explicar uma treta pra vocês bem fácil. Repete todo mundo comigo, Corban. Você vai aprender uma coisa que você não sabe da Bíblia. Eu sei que você não sabe. Quem sabe o que é Corban? Sabe? Repete pra nós o que é Corban.
Tá todo mundo curioso. É bom ter alguém que sabe, pelo amor de Deus, pelo menos um. O que é Corban? Corban é como se fosse uma oferta ou algo oferecido a Deus. Tanto que Dá um exemplo para explicar o que significaria. Jesus fala assim, por exemplo, se pro pessoal lá, se vocês têm uma oferta que vocês ofereceriam para Deus, que seria o Corban, se vocês falarem que não, na verdade vocês poderiam ajudar alguém, uma oferta, vocês falam não, é Corban, é uma oferta, algo oferecido para Deus, vocês ficam isentos de ajudar os seus pais. Na verdade, vocês estão descumprindo a lei. Ó, você leu exatamente o texto, mas talvez você não entendeu ainda o que é Corban. Mas você leu perfeito, é isso aí, o texto é esse. O que é Corban, gente? Eu tenho lá meu pai Jorge e minha mãe Rita. E eu preciso honrá-los. E, presta atenção, essa mesa aqui, no meu estado de honra, vai ser dado para eles. O que é Corban? Tudo aquilo que eu disser que é para o Senhor, eu não posso dar para mais ninguém. E eu continuo com aquilo. Então o que eles faziam? Eu tenho que dar isso aqui pro meu pai. Então para eu não precisar dar pro meu pai, eu vou dizer que isso aqui é Corban. É uma oferta a Deus. Assim eu não preciso dar para os meus pais e eu continuo com isso daqui. O que Jesus falou? O que Jesus falou? Vocês estão invalidando o mandamento por tradição suas. Você viu que miguezeira? Jesus lasca eles por causa dessa miguezeira. Agora você entendeu, né? Essa é a jogada. Não, eles estão dando migué. É só para não dar para os pais, eles consagram a Deus. Entendeu? Suponhamos que eu preciso dar meu celular aqui para minha esposa. Para eu não precisar dar para ela e eu continuar com ele, não, é consagrado a Deus. Entenderam o que é Corban ou não? Resumindo a brincadeira, esses comportamentos, meu amor, são comportamentos Corban. Eu estou dando um jeitinho para burlar o relacionamento. Eu estou dando um jeitinho para dar um migué. Queridos, Deus não vai contra a palavra dele. Entenderam? Deus pediu para eu cuidar do meu lar. E se eu tiver que sair do meu lar, é em comum acordo com o meu... Uma coisa um pouquinho mais profunda, né? Porque acaba que a gente fica sempre nos exemplos de... Mas quando Deus fala, né, que o homem cuide das coisas também do mundo de como agradar a sua esposa. Como agradar a sua esposa. E aqui fala, né, como é que era? Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar. A vida comum do lar. Eu acho que é isso, de você entender que agora você é casado, de que você tem prazer de estar no lar. Não é se você vai chegar e ajudar com a criança, não é se você vai chegar e vai preparar a janta. Muito bom. Eu ainda acho que a mulher conseguiria extrair esse potencial de dentro dela. Que eu acho que Deus fez a gente com capacidade disso. Não é que o marido não possa fazer, mas é esse prazer de que eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar e olhar para minha esposa, eu quero voltar e estar com a minha criança. Às vezes eu não vou dar banho, mas eu vou sentar e vou brincar com a minha criança. Ah, porque eu tenho que brincar para minha esposa conseguir fazer a janta. Não, é porque você tem que brincar porque você ama a sua criança. Que é igual eu já dei o exemplo. Poxa, a gente que é menininha, por mais que é uma coisa de criação, mas a gente brinca com boneca, a gente já tem vontade de dar banho no bebê. Vez ou outra cansa, né, amiga? Mas a gente tem vontade, deixa eu dar banho, fazer massaginha, passa um creminho, tipo, e a gente quer que isso... a Sara rindo. É o mesmo prazer que talvez a gente gostaria de ver, né, nos homens. Não é questão de se vai dar o banho, não, mas é de vir, nossa, não, mas eu quero voltar para minha casa, olhar para minha esposa, pegar meu filho no colo, independente se vai ajudar em alguma tarefa de casa. Muito bom, maravilhoso. Pra você ver uma coisa, uma frase que a minha esposa sempre fala direto. Minha gente, mulher tem que dar conta da casa dela. E tem que dar mesmo. O marido não tem que ser sua vassoura. O marido ele vai te ajudar, ele não vai fazer no seu lugar, nem tomar no seu lugar. É errado. É errado o marido tomar a frente da mulher e fazer na frente dela. Isso é errado. Nós já vamos ler isso logo. Não vai dar tempo hoje. Então, gente, o texto aqui que a Ana está falando, o sentido aqui do texto é bem esse mesmo. Não é só do homem participar da vida da família, mas é viver a vida comum, é saber que você... Quem já fez aqui o Restaurante Fundamentos? Gente, pelo amor de Deus, é simples e fácil e objetivo. Vida de casado, vida de solteiro, gente, são coisas diferentes. O casado agora é casado, cara. Pô, jogar um futebolzinho, eu tô com minha família. Casou, virou um palhaço. Não, eu casei porque eu quis casar, eu amo a família. Eu amo estar dentro da minha casa. Não dá pra você casado viver uma vida de solteiro. Quem tá comigo? Você tá casado, cara.
Você tem filho, você tem família, você tem esposa. E mesmo que não tenha filho, você tem sua família, sua esposa. Família é esposa, gente. Extensão da família são filhos. Escuta isso aqui, escreve isso, por favor. Família é esposa. Filhos é extensão da família. Anota isso, nunca mais esquece, pelo amor de Deus. Entenderam? Então, essa é a jogada, é ter o prazer da vida comum do lar, gente. Prazer de lavar, de limpar, de estar junto, de brincar. Eu vou pegar até o Google aqui agora como exemplo. Pode levar. A gente praticamente já encerrou, tá? Não, mas só como exemplo, assim. Não, mas esse ele precisa estar aqui. Mas tipo, eu imagino que, quando, por exemplo, o Guga, quando ele morava com os pais dele, ele chegava na casa dele, na casa do pai, da mãe, e sentava, comia, e podia até ser um ótimo filho, que ficava ali na mesa conversando com os pais e tal. Mas agora, como uma pessoa que mora sozinho, e às vezes, vamos supor, que a mãe dele falava, conversou, né? Não foi nem mandado. Guga, olha, você precisa arrumar o seu quarto, deixar ele organizado. E ele fizesse, né? Mas agora, a partir do momento que ele mora sozinho, que ele dá o valor de ver como que é, né? Para conquistar as coisas, que ele vai lá e compra uma coisa que ele queria muito, a cozinha, porque eu sei que o Guga gosta de cozinhar. Compra as coisas de cozinha e tal. Ele dá valor em ir lá e, nossa, deixa eu limpar aqui minha panela de pressão elétrica, sei lá. Você entendeu ou não? Esse é ter o prazer ele tem do lar. o prazer de estar Esse é o de prazer do volta lar. para o lar dele, porque é a conquista dele, é o que ele conquistou. Então, eu acho que é isso que muitas pessoas já saem da casa dos pais, que infelizmente não conseguem aprender isso, e já casam, né? Então, não tem esse prazer de voltar. Nossa, mas aqui é o meu cantinho, é a minha casa, eu conquistei isso, que está com a minha esposa. Nessas palavras que você está dizendo, nega, o que acontece? Por que a gente perde o prazer de fazer as coisas dentro de casa? A gente não faz as coisas de marido dentro de casa? Porque a gente não tem o lar como um lugar comum, gostoso, de estar ali dentro. Você não quer cuidar daquilo lá, você age como obrigação. A obrigação do marido. Não, cara, não é a obrigação do marido, cara. É o prazer de estar em casa, é o prazer de estar dentro do lar. Entenderam? Eu vou cuidar do que eu conquistei. Daí a pessoa meio que perde a visão de que o casamento é algo que ela conquistou e que precisa ser cuidado. Deixa eu explicar para vocês. Qual que é o maior problemão, em cima até do que a Célia tá falando, ela tá falando. Qual que é o maior problemão que a gente passou? Qual que é o maior... Quer falar com o Guga? Tá. Qual é o maior problema? Rapidinho, já tá finalizando. Qual que é o maior problema que a gente tem, gente? Qual é o maior problema que a gente tem? É que nós não fomos ensinados que o marido fica dentro de casa. Nós somos ensinados que o marido vai caçar enquanto a mulher destrapa a caça para poder cozinhar. Tá errado isso, não é bíblico isso, gente. Para de usar cultura para poder tirar texto de contexto. Não. Isso até é algo assim, mano. É defendido muito até pela própria mãe, por exemplo, entendeu? Eu cresci numa família que é muito assim, é muito essa versão aí que você falou, entendeu? Minha mãe, ela não deixava... Os homens lá, a gente é 3 homens e 2 mulheres. Os homens jamais não pode fazer nada. O homem não faz nada. Não, o homem não faz nada, na verdade. Só trabalha, come e dorme. Tanto que eu trabalhei até me casar. Eu trabalhei e todo o meu salário era para casa. Todo o meu salário. Ela cuidava, administrava e não se preocupa com nada e tal, lava e tal, come, toca panela, não lava panela, não sei o quê. Essa coisa toda. Então, só me dá o dinheiro e o só resto dá o dinheiro e come e dorme. Agora vamos falar sobre 2 extremos, tá, gente? Ó, para nós encerrar aqui, que o horário estourou. 2 extremos. Primeiro, o marido não faz nada. Isso é um extremo. E erradíssimo. Segundo extremo, o marido faz tudo dentro de casa. Tá errado também. Aí vem o papel do homem e o papel da mulher, gente. Cada um com seu devido papel. Entenderam? Isso aqui é muito importante que a gente entenda. A mulher auxilia o homem auxilia a mulher. É um equilíbrio, tá? Não vai dar para nós entrar aqui, é para os próximos capítulos. Vai, Érica. Ixi, cadê a Bíblia Só para aqui? continuar aqui. Pode ir. E quando a gente namorava, a mãe dele lavava as cuecas dele, ó. Aí, quando eu soube, né, que ele me falou, eu disse, não acredito não. Não acredito não, que você deixou tua mãe... Cueca? Menino, vai lavar tuas cuecas. Aí eles trancavam dentro do banheiro para lavar as cuecas dele. E a mãe dele achava ruim, mas trancava dentro do banheiro para lavar. Aí, graças a Deus, Senhor, glória a Deus que ele mudou, Jesus, amém. Gente, para fechar o texto, tá?
Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Então, desfaça isso na cabeça de vocês do prazer de não querer estar em casa, tá, gente? Maridos que fazem home office dentro de casa, todos vocês, sua casa não é sua empresa. O maior pecado que eu fiz dentro da minha família é transformar a minha casa no ministério. O ministério era na porta da casa, não para trás dela. Eu deixei o ministério entrar para dentro da minha casa. Nunca transformem a sua casa no ambiente de trabalho. Nunca, nunca, nunca. Seu filho vai te chamar, você está na sua casa. Ah, você está na sua casa. Ali é a casa dele, cara. Entenderam como é que é o negócio? Então, se você não souber lidar com tô trabalhando e tenho um filho junto, então sai dali. E eu direto tenho que me policiar. Esse dia eu tinha poucos minutos ali dentro, o João, ô papai, não, porque... Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir conversar com Deus e eu só tenho alguns minutos. Mas se você tem tempo, você vai ter que ouvir, cara. E direto eu tenho que falar, filho, papai tá trabalhando, filho. Eu tô conversando com Deus, eu preciso ouvir, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar, eu preciso fazer um monte de coisa. Quem me entende? Você vai ter que ter jogo de cintura para lidar com isso aqui. Por isso que o texto diz, ó, viva a vida comum do lar com discernimento. Para todas as áreas. Dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Aí sabe o que a gente pensa? Que se eu tratar mal a minha mulher, presta atenção. O que a gente aprendeu? Que se eu tratar mal a minha mulher, Deus não vai ouvir minhas orações. É isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo que se eu não viver a vida comum do lar e com discernimento, Deus não vai ouvir minhas orações. Deus está dizendo que se eu não der honra para minha mulher, Ele não vai ouvir minhas orações. Deus está dizendo que se eu não tratar ela como o vaso mais frágil, Deus não vai ouvir minhas orações. Deus está dizendo que se eu não enxergar ela como co-herdeira da graça, sabe o que significa isso? Eu não sou a última bolacha do pacote. Nós somos a bolacha do pacote. Deus não vai também ouvir minhas orações. Estão comigo ou não? Então falta muita informação para o povo quando se trata desse texto. Gente, eu estou correndo, dá para nós destrinchar ele, mas não dá. Amém ou não amém, povo de Deus? Infelizmente nós íamos fazer um coffee break junto, tomar um cafezinho, comer alguma coisinha, mas com essa correria toda, esse atraso todo, demorou um pouquinho. Então vamos fazer o possível, tá? Vocês já sabem que segunda-feira nós temos reuniões. Então começa a tomar banho meio-dia. Vocês entenderam, né, o que eu quero dizer para vocês? Não vai adiantar vocês querer, gente, de verdade. Querer sair, nós que somos, por exemplo, do córrego, tá? Querer se arrumar às 6h30, 7 horas, gente, vocês esquecem. Vocês não vão chegar aqui. Vocês não vão chegar aqui. 5h30, 6 horas, 7 horas, horário de pico. Vocês não vão chegar aqui, gente. Nem eu que tenho carro vou dar conta. E detalhe, a pandemia acabou, tá? Tá lotada a cidade de turista. Perfeito? Então não inventa moda. Vamos ter um momento gostoso. A gente preparou um café para nós todos comermos. A gente vai desfrutar de alguma coisinha e vai parar. Tá? Agora, chegar mais cedo já ajuda a organizar. E a próxima ideia é... Nós vamos tentar pegar aquela mesa lá, ó. A ideia é ir fazendo assim, ó, para voltar ao seu que já foi um dia. É pegar aquela mesa lá e pôr aqui, ó. Nós vamos conversando, mastiga um negocinho, bebe um cafezinho e vai vivendo junto, como se fosse uma mesa de café. Perfeito, gente? Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida do Guga, Pai. Obrigado pelo esforço, carinho, dedicação. Afinal de contas, ele já está ofertando pelo casamento dele. A cada comportamento que ele faz, a ofertar sobre os nossos, Deus. Em trabalho, Deus, o trabalho dele já acabou. Mas em amor, ele está aqui se dedicando, com carinho, nos ajudando a construir as nossas famílias, construir os nossos filhos e vivenciar. Eu te dou louvor pela vida dele. Te agradeço pela vida da Preta, te agradeço pela vida da Kelly. Todos eles, Deus, por enquanto solteiros, mas se dedicando por nós que somos casados. Ofertando a própria vida para educar os nossos filhos, trazer a Tua palavra sobre o coração deles e trazer vida do Senhor para cada um deles. Eu peço ao Senhor dupla honra sobre cada um dos três. Peço ao Senhor uma dupla porção sobre cada um dos três. E peço ao Senhor que o Senhor se lembre, Deus, de cada comportamento que eles tiveram no dia de hoje e por todos os demais dias dentro do casamento deles.
Que o Senhor se lembre de cada atitude que eles estão tendo e derrame sobre o casamento deles no futuro uma graça e uma bênção especial por lembrança de cada comportamento deles, em nome de Jesus Cristo. Solidifica o coração de cada casal que está aqui, Pai. Nos ajuda a cumprir a palavra. Que a partir de hoje não foquemos mais nos erros e nas falhas. Isso fará brotar de novo o amor dentro do coração. Fará brotar de novo o prazer e o carinho de estar perto. Eu sei que muitos casamentos aqui estão machucados, Pai. Restaura-nos no Senhor, na Tua palavra. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. E essa família linda diga amém.